eu sou a Lariane e esse é o canal Aquela com os Livros. E hoje eu vim falar de Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill. Essa edição aqui que eu tenho é a edição Tag Experiências Literárias. Foi a caixinha que os associados receberam no mês de julho. Essa edição é toda bonitinha, com ilustrações maravilhosas. Eu amei muito esse ilustrador, as ilustrações que ele fez. Olha, definitivamente uma das ilustrações mais lindas que eu já vi. A folha de guarda laranjada é linda. E este é um livro de contos de terror, horror. E esse foi meu primeiro contato com esse gênero. Eu nunca tinha lido nada do Joe Hill e nada do Stephen King. Para quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King. E dentro deste livro, 2 contos do Joe Hill ele faz conjuntamente com seu pai, Stephen King. O que é mais legal dessa edição é que logo no início do livro, eles dão um super apanhado sobre toda a vida do autor e fala mais um pouco sobre seus irmãos, seu pai e muitas outras curiosidades que eu não tinha ideia. O primeiro conto que a gente encontra neste livro é o conto Alta Velocidade, que o Joe Hill fez junto com o pai dele. E neste conto a gente acompanha a vida de um grupo de motoqueiros que se mete em uma bela de uma merda. E o foco principal deste conto é meio que o líder deste grupo de motoqueiros e o seu filho. É um tanto rebelde. Eu odiei um pouco esse personagem. Este foi um conto que me deixou um pouco ansiosa pra chegar no final e saber logo o que ia acontecer, porque, como o nome já diz, né, alta velocidade, então eles vão pilotar em alta velocidade por um motivo muito específico. Eles estão fugindo, acontece tudo muito rápido, mas eu só tenho a relatar que eu gostei deste conto, não tanto, eu não sei o que eu esperava, sinceramente, mas eu realmente fiquei muito curiosa, eu fiquei bem ansiosa durante a leitura, com eles fugindo, correndo, e eu fiquei, meu Deus, por que isso tá acontecendo? E a gente não tem a gente só tem a explicação no final, né, do porquê isso tá acontecendo, mas eu fiquei afobada, desesperada, e eu gostei bastante desse conto. O próximo conto é O Carrossel Sombrio, que dá nome ao livro. Foi um dos contos que eu menos gostei, é um dos contos mais sangrentos. Em Carrossel Sombrio, a gente vai acompanhar 2 casais de adolescentes que são bastante encrenqueiros. Eu também me senti bem ansiosa durante essa leitura. Não tanto durante os acontecimentos sangrentos que tem. No final, eu fiquei bem ansiosa junto com um dos personagens. Quando a poeira começa a baixar. É literalmente um carrossel sombrio. O nome já diz tudo. O nome é o que é entregado na história. É um carrossel sombrio. Então, o que ele vai fazer? Assombrar e matar. Fiquei muito ansiosa durante a leitura deste conto. Não esperava essa sensação durante nenhum dos contos. Eu pensei que eu fosse sentir medo real, mas eu não senti medo. Queria ler rápido para que aquela situação acabasse logo. O terceiro conto é chamado de Estação Wolverton, eu acho que é assim que se pronuncia. Foi o conto que eu menos gostei, eu posso dizer. É um conto sangrento e nesse conto a gente vai acompanhar um homem em uma viagem de trem, onde ele encontra um homem fantasiado de lobo. Fantasiado, será? Será que é uma fantasia, meu senhor? Pois é, não é uma fantasia, é real um lobo. Como ele foi parar lá, só Deus sabe. E parando pra pensar agora, como é que esses lobos, né, porque não é só um, foram parar dentro do trem com esse homem? Ou como esse homem foi parar dentro de um trem com esses lobos? Só lendo o conto pra saber. O quarto conto é chamado de As Margens Prateadas do Lago Champlain. São crianças que se deparam com o corpo de um dinossauro na beira de um lago. E a gente vai acompanhar o diálogo entre essas crianças e o final deste conto é bem aberto. Acho que muitos dos contos deste livro é bem aberto. Quem não gosta de final aberto, este não é o livro. O quinto conto é chamado de Fauno, que sim, é inspirado em As Crônicas de Nárnia. E esse conto, ele mostra como seria se um homem e não uma criança tivesse encontrado a porta que leva até Nárnia. O que você espera de um homem? Ele vai ganhar bastante dinheiro com isso. Eu fiquei bem triste porque é um conto muito real.
real. Se um homem tivesse encontrado a porta que leva a Nárnia, ele realmente faria o que esse homem fez, que é ganhar com a caça dentro do mundo de Nárnia. Gostei bastante desse conto, foi um dos meus preferidos do livro. O sexto conto é chamado de Devoluções Atrasadas. A gente vai acompanhar um rapaz que perdeu os pais, acaba se deparando com a oportunidade de um emprego, trabalhando um caminhão que anda pela cidade emprestando livros. Ele vai encontrar com pessoas durante a trajetória dele pela cidade, ele vai encontrar com pessoas devolvendo os livros bem atrasados. Muito atrasado. Muito mesmo. Se é que você tá me entendendo, eu espero que sim. Eu não vou falar muito mais porque é realmente legal ler sem saber absolutamente nada. O conto 7 é o Tudo Que Me Importa É Você. Gente, esse foi um dos contos que eu também menos gostei. E, sinceramente, eu mal lembro dele. Eu lembro que é a história de uma garota que tá fazendo aniversário. E ela acaba se deparando com um robô e ela pede ajuda pra este robô. Mas é toda assim, uma ambientação bem futurista. Eu achei até meio complicado e difícil. Ele faz descrição das coisas, mas eu achei um pouco difícil imaginar as cenas assim perfeitamente. O conto 8 é Impressões Digitais, que é mais um conto de quê? De ansiedade pura. E neste conto a gente vai acompanhar uma mulher que ficou muito tempo na guerra. Quando ela volta pra casa dela, ela começa a receber impressões digitais. Bizarro. Daí o quê? Ela tem uma visita inesperada dentro da casa dela. E é um conto, assim, de bastante ação. E eu gostei bastante desse conto. O conto número 9 é O Diabo na Escadaria. E este conto, eu vou mostrar pra vocês. Ele é escrito como se as frases fossem uma escada, literalmente. E nessa história, a gente vê um garoto que se vê em meio a uma situação que ele precisa fugir. E onde ele mora, existe um portão que dá pra uma escadaria. E nessa escadaria, ele vai conhecer uma pessoa que vai ajudar ele. E eu gostei muito dessa história porque eu não esperava o significado que ela fosse trazer com a conclusão de tudo. Eu não esperava a carga de significado que esse conto trouxe. Então, eu fiquei muito surpreendida. Não foi um conto que eu fiquei ansiosa, como muitos outros. Não é sangrento. Tem um acidente que rola ali, por isso que o garoto ele precisa fugir. Daí, então, ele vai parar nessa escadaria e fazer um novo amigo. Eu gostei muito mesmo desse. E o conto de número 10 é Tweetando no Circo de Mortos. Esse conto é todo feito por tweets de uma garota. É tudo em tweet. Tem a data, o horário e o que ela escreveu. Essa garota, ela tá viajando em família e como toda garota rebelde, ela odeia a família dela e ela odeia ter que estar viajando com a família. Então, ela fica digitando, conversando com as amigas dela pelo Twitter. Durante essa viagem, acho que na volta da viagem, o pai dela passa por um circo e decide parar pra eles se divertirem. Só que esse circo é muito bizarro, muito bizarro. Bizarro define este conto. É muito bizarro, gente. Tudo que vai acontecendo neste circo, a garota conta nos tweets. É muito engraçado o quanto... E conforme vai acontecendo essas coisas bizarras, o quanto eles são enganados. E é engraçado ver eles divididos entre isso faz parte do show ou tá acontecendo mesmo e eu tô ficando com medo. Eles quase não são capazes de sentir medo porque eles ficam negando todo o tempo. Não, isso não tá acontecendo, faz parte do show. Não é isso, é brincadeira, faz parte do show. A gente tá num circo. Então, não se espera que num circo vá acontecer o que aconteceu. Conto de número 11 é o conto chamado Mães. Nesse conto, ele se inicia com uma mãe tentando fugir com o seu filho, mas ela é impedida pelo pai da criança e levada pela polícia. Depois de alguns dias, essa mãe morre e esse garoto fica definitivamente com o pai dele, fica vivendo nessa uma fazenda com o pai dele e alguns amigos do pai dele, uma moça e um cara. Em um certo dia, ele vai fazer compras com essas outras duas pessoas que moram na fazenda e uma senhora estranha em uma barraca oferece vender para esse garoto sementes de mães. Sim, mães. E esse garoto vai fazer o quê? Esse garoto ele vai plantar
brotar, essas mães, elas vão brotar e elas vão começar a conversar com esse garoto. E vão ajudar ele, e vão induzir ele a tomar atitudes um tanto quanto questionáveis, mas não tanto. O pai dele e esse amigo e essa amiga que mora na fazenda, eles produzem bombas e eles estão planejando explodir um lugar específico. Eles são todos envolvidos em uma causa e nessa explosão. O garoto é só uma criança, até então não sabe de nada, e só que essas mães, elas vão começar a conversar com esse garoto e vão dar dicas pra eles, e o garoto também vai perceber várias coisas estranhas acontecendo em volta dele. O conto de número 11 é Campo do Medo, que é escrito junto com o Stephen King. E Campo do Medo tem adaptação para televisão. Se eu não me engano, tem um filme na Netflix. Eu nunca vi o filme. Neste conto, a gente vê irmãos gêmeos andando de carro, passando por uma estrada de carro, e nessa estrada existe um campo. E, por acaso, eles escutam uma criança pedindo socorro. E o que você espera de personagens idiotas? Eles vão entrar nesse campo e vão acontecer coisas horrorosas lá dentro, nojentas. Esse conto ele causa repulsa, então eu não gostei muito dessa sensação. E o conto de número 13 é Você Está Liberado. É um conto que se passa dentro de um avião, e nesse conto a gente vai ter a perspectiva de vários passageiros e o que tá acontecendo. O mundo tá entrando em guerra, estão bombardeando algumas cidades. Esse avião não tem onde pousar. Imagine, você tá dentro do avião, você tá na janela e do seu lado passa aviões caça, indo direto pra guerra. E você não tem onde pousar. Você vê o piloto sem saber o que fazer, tendo de tomar decisões sem saber ao certo se vai funcionar ou não. Esse avião está rodando em círculos no céu, sem ter pra onde ir, sem ter onde pousar. E esse também é um dos contos com final aberto. Eu gostei do conto, não tanto. No final do livro, o escritor ele faz vários comentários sobre os contos, como foi feito, que ano ele escreveu, enfim. Vários comentários sobre os contos, o que é bem legal. E agora eu vou dar o meu top 3 de contos favoritos deste livro. E em número 3, foi o conto Fauno. Eu gostei muito desse conto porque eu gosto da história real de Nárnia, com uma criança encontrando essa porta para este mundo. Ver pelo lado de que se fosse um homem adulto encontrando essa porta para esse mundo com criaturas completamente diferentes e ganhando dinheiro com isso, é completamente bizarro e cruel. E em segundo lugar dos contos que eu mais gostei deste livro, o Devoluções Atrasadas. Quem é leitor, eu tenho certeza que quem é leitor vai gostar muito desse conto, porque os livros são um foco nesse conto e são usados de uma forma muito boa. E em primeiro lugar do meu top 3 está O Diabo na Escadaria, que pra mim foi o mais legal de todos, porque eu definitivamente não esperava a conclusão que o autor deu pra este final, que o autor fosse dar essa explicação pro que tinha acontecido. E de verdade, eu gostei muito, muito mesmo. Eu fiquei bem surpresa com o que aconteceu. De novo, eu não senti medo em nenhum dos contos. Eu acho que não era esse realmente o foco do autor. O foco, eu acho que realmente era esse sentimento de aversão, de nojo, de meu Deus, que bizarro. Eu acho que era esse o foco deste livro. Então, pra quem gosta de sentir esse tipo de coisa lendo, esse é um bom livro. Eu fiquei bem curiosa pra ler mais coisas do autor e pra ler coisas do Stephen King também, porque eu ainda não li nenhuma obra dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comenta aqui embaixo quais dos contos você ficou mais curioso pra saber o final. Curte o vídeo, até o próximo vídeo.